Olá, gente, saúde e paz para o mundo inteiro e para todos vocês. Recebam o meu carinho e um abraço. Quem já está me acompanhando aqui há muito tempo, sou muito grata e oro a Deus por todos vocês, que já faz parte da minha vida, né? Tem muitas pessoas aqui que desde o comecinho, desde muito tempo, continuam comigo e essas pessoas estão sempre lembradas em minhas orações. Que Deus abençoe a todos. E quem está chegando agora, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações dos vídeos novos que eu postar. E curta o vídeo, compartilhe e deixe seus comentários aí. Para que a gente possa melhorar cada vez mais nos conteúdos, né? Hoje com muita alegria, muita felicidade, né? Olha só, venho trazendo essa bonitinha aqui, ó, que está com as folhinhas enroladas aqui, enrugada, porque ela está seca, porque eu vou fazer muda delas, né? Então, ela tá bem sequinha e só depois é que eu vou regar ela. Então, ela fica com as folhinhas assim, ó. Quando está com o substrato seco, ela enrola a folhinha. Isso é sinalizando que está com sede, né? Então, esse daqui, ó, é a jiboia prateada, né? Essa daqui é a jiboia prateada, é uma jiboia bem diferente, né? Mas é uma planta muito bonita e eu vou já falar sobre o cultivo dela, né? E sua simbologia também, né? Ela tem simbologia bem interessante também, como toda planta tem simbologia, essa daqui também tem simbologia bem interessante. Então, vamos falar um pouquinho da folha dela, ó. Deixa eu ver se eu encontro uma folhinha aberta aqui. Olha só. A folhinha da ponta tá mais aberta do que as daqui, que são maiores, porque é a folha menor. Então, ela tá cheinha d'água ainda. Quando ela é novinha, ela é assim, um pouquinho mais clara. Depois ela vai ficando nessa tonalidade de verde mais escuro, né? Então, ela tá toda enroladinha, justamente porque está com sede, né? Essa é uma sinalização que a gente não pode esquecer. Ah, a minha jiboia tá com as folhas fechadas. Lembra de regar. Então, ela vai ficando com a folhinha mais velha, vai ficando com a folha assim, um verde mais escuro e as manchinhas prateada mais visível, né? Então, não é branco com verde, gente, é prateado com verde. Então, para que ela tenha esse prateado bem mais brilhoso, mais intenso, com as folhas com mais brilho, é preciso que ela esteja em condições favoráveis, como calor e umidade. Ela gosta de umidade, mas lembrando que não gosta do solo encharcado. E é por isso que a gente vai falar do substrato dela. O substrato dela deve ser um substrato poroso, né? Um substrato que não acumule água, mas que possa ficar sempre úmido, aquele levemente úmido, sem ficar encharcado. Então, é bem interessante dar para ela um substrato poroso. Porém, esse substrato tem que ser rico em matéria orgânica, né? E eu fiz aqui um substrato que eu vou fazer mudas dela, que já explico a vocês. Vou fazer em uma cuia maior, porque ela cresce bastante. Então, essa cuia aqui é uma cuia 21. O substrato que eu preparei aqui foi uma base de substrato. Já vou dar a receitinha para vocês, né? Daqui pro final do vídeo, eu dou a receitinha desse substrato, né? Então, falando sobre essa folha maravilhosa, linda, né? Folha dela, o verde com prateado. Então, ela tem um brilho, e esse brilho se dá quando ela está bem nutrida. Se ela estiver bem nutrida, então ela libera um brilho nesse prateado, que fica muito bonito. Então, ela é uma planta de fácil cultivo, né? Ela cresce bastante também, né? Então, já vou dizer para vocês, né? Temos aqui 7 motivos para se ter essa planta em casa, né? Para você cultivar essa planta. Então, vamos falar dos 7 motivos para cultivar essa lindeza. Olha só que linda a planta, né?
Então, primeiro motivo, né? Fiz uma colinha aqui, né? Para não esquecer. O primeiro motivo é que ela, como as outras jiboias também, ela é purificadora do ar. Então, ela melhora bastante o ambiente. Ela faz com que, né, o ambiente seja bem melhor. E olhando aqui a minha colinha, né? Então, ela remove todas as substâncias tóxicas que tiver ao redor. Ela faz com isso, elimina essas substâncias tóxicas, deixando o ambiente mais puro, né? Com o ar mais puro. Então, esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, né? Redução de poeira. Ela reduz também a poeira, deixando assim um ambiente mais limpo, né? Melhorando a nossa respiração. E terceiro, né? A criação de ambientes, né? Ou seja, se a gente coloca ela em um ambiente visível, ela vai dar a sensação de bem-estar, de relaxamento. Então, na medida que ela está perto da gente, a gente se sente bem pela sua energia e a sua beleza, que vai transmitir esse ambiente mais relaxante, né? Isso, o terceiro motivo. O quarto motivo é que ela é de fácil cultivo, né? O crescimento dela é muito rápido, ela é de baixa manutenção, porque a gente só tira alguma folhinha que secou, ou simplesmente a rega dela que a gente faz, mas que ela não tem aquele trabalho de estar fazendo manutenção dela, né? Então, ela cresce rapidamente, mas não dá trabalho de fazer manutenção, né? E quinto, né? Quinto lugar, né? O quinto motivo é a versatilidade dela, né? Então, ela é uma planta muito versátil, que você pode cultivar ela tanto pendente como ela trepadeira, né? Para subir, como você pode colocar ela em jardins verticais ou forração também de jardins, né? Forração de vaso, você tem um vaso grande, tem uma planta grande que sobe feito uma arvoreta, um cróton, e aí você pode colocar ela como forração do vaso e deixar ela para descer em um vaso grande, vai ficar muito bonito também. Então você pode fazer inúmeras formas de cultivar ela, né? Então, você pode simplesmente cultivar ela na água, coloca ela na água e bota ela para andar no lugar que você quiser. Então, enfeitar a sua sala, seu escritório, sua cozinha, seu banheiro, qualquer lugar que tenha luz, né? Então, que já vou falar sobre a luz dela. Então, ela é muito versátil e você pode cultivar ela de várias formas. E sexto motivo é a simbologia dela, né? Vamos falar sobre a simbologia. O que será que ela simboliza, né? O que é que ela simboliza? Em algumas culturas, ela simboliza prosperidade, sorte. Né? Então, as pessoas que têm ela, né, em casa, têm a energia, né? Ela produz energia muito positiva, né? Então, a simbologia dela em algumas culturas, né? Traz sorte, prosperidade, renovação, transformação e energias positivas, né? Então, essa é a simbologia dessa plantinha tão linda, né? E sétimo lugar, né? A transformação e renovação dela, como já falei, né? O crescimento dela muito rápido. Ela é associada a cura e renovação. Né? Então, são esses os motivos que a gente tem para ter ela. E eu digo, né, isso é a simbologia, isso é a ciência. Na minha praticidade, no meu cultivo, eu digo, não há motivo melhor no mundo para se ter essa planta, porque ela é linda, ela é viva, maravilhosa, faz parte do cultivo da gente, cultivar ela nos traz sempre alegria, independente do que ela simboliza ou não, é uma planta lindíssima para a gente ter ela, né? Então, aqui eu vou falar agora da propagação dela. Como é que a gente faz? Igualzinho as outras jiboias também. A gente corta
os raminhos dela e as estaquias, planta ela através da estaquia, né? Então, ela é igual às outras jiboia. Faz a muda dela, né? Através das estaquias. Então, essa é a forma de propagar ela. E falando sobre o substrato, já já eu digo a receitinha que eu fiz para o meu. Luz, vamos falar da luz? A luminosidade para ela. Luminosidade para ela. Quanto mais luminosidade tiver para ela, mais claridade, por exemplo, aqui é uma porta de vidro, então se eu deixar ela próxima aqui, ela vai se dar muito bem, né? Mas fica essa parte ainda escura. Então, se for um lugar que pegue claridade nela por inteiro aqui, então ela vai dar cada vez mais brilho e esse prateado vai ficar mais visível. Então, o que vai fazer a planta ficar linda é a luminosidade. Lembrando que essa não é uma planta de sol, gente. Ela não vai para o sol. Se ela toma sol, ela vai queimar as pontinhas dela. Agora, nessa época que tá um clima mais ou menos aqui, né? Que tá um clima ainda que o sol tá aparecendo de vez em quando, ela pode até tomar o sol da manhã de boa. Ou aquele sol filtrado por baixo das árvores. Ela também fica de boa, fica muito bonita. Mas é interessante que não deixe ela tomar aquele sol forte, o sol do verão, porque ela vai queimar as folhinhas dela. Vê que a folha dela, ó, é fininha, ó, é uma folha larga e fininha. Geralmente as folhas largas e fininhas, elas tendem a queimar, como a folha a folha. Desculpa, gente, senti um cheiro de coisa queimando. Eu achei que eu tinha deixado alguma coisa no fogo, né? Algum chá, que o meu chá, inclusive, tá aqui. E eu achei que tinha deixado no fogo. Então, como eu ia falando, né? A luminosidade é que vai dar essa intensidade à folha dela, mas não o sol, porque o sol vai queimar. E como eu estava falando, né? Como as folhas grandes e finas, elas tendem a queimar no sol ou com muito vento, vento quente também queima as pontinhas dos antúrios, né, dos lírios da paz. Então, essas plantas assim, da folha grande e fina, geralmente elas precisam de mais umidade, de mais água no ar, né? Quanto mais água tiver por perto dela, mais ela vai ficar bonita. Então, assim, é interessante no verão, na época bem quente mesmo, dar uma borrifada de água no período mais quente do dia, borrifar água nas folhas dela, ela vai agradecer. É como aquela chuveirada que a gente toma quando a gente tá com bastante calor, um meio-dia, por aí a gente toma aquele banho, dá aquela refrescada. Assim também acontece com a planta. No período mais quente do dia, a gente dá uma borrifadazinha de água assim nas folhas dela, aquela chuvinha bem fininha, né, do borrifador. Então, isso vai fazer com que ela hidrate a folha e fique mais bonita, né? Então, é isso, né? Já falei da luz e da rega. Sobre a rega, nunca encharcar, né? Você rega ela bastante, deixa sair bastante água, vê que regou, que todo o substrato está bem molhadinho. Então, deixa num lugar ventilado para tomar ventilação e escorrer toda a água. E aí, depois é que você coloca ela no lugar de volta, né, mas que não fique encharcado. Então, você vai ver que só vai regar, vai ver o substrato dela, quando tiver seco, totalmente seco, é que rega novamente, tá certo? Assim, essa é a regra para rega da jiboia prateada, né? Ela não tolera muita água. As outras jiboias também não, mas elas já são mais adaptáveis, né? A chuva e sol, água, né? Apesar que tem jiboia que quanto mais sol toma, mais bonita fica quando se adaptada ao sol. Essa não. Então, essa aqui é de sombra, né? Que a folha dela é pequenininha e fininha. Então, vamos para o nosso substrato, né? Já falei do substrato, tem que ser um substrato poroso, substrato rico em matéria orgânica. E eu preparei aqui um substrato, veja só. Esse substrato aqui que eu preparei foi uma medida de terra vegetal,
uma medida de areia grossa, uma medida de composto orgânico. Se você não tiver e tiver acesso ao esterco de curral bem curado, você pode usar também no lugar do composto orgânico. Então, a adubação para ela pode ser um humus de minhoca. Humus de minhoca é um excelente adubo para essa plantinha aqui, né? Então, coloca um pouco de humus de minhoca no vasinho e aí ela vai ficar muito linda. Vai colocar direto? Não, só quando você perceber que o substrato está um pouquinho pobre de nutrientes, né? Então, vamos para o processo de estaquia, né? Vou deixar ela praticamente aqui, ó, próximo aqui tem um encontro, ó. Então, vou cortar sempre deixando o espaçozinho aqui. Desculpa aí o barulho, que pessoas trabalhando ali na outra rua, né? Aí, veja só, o encontro dela é sempre onde tem uma folha, ó. Onde tem uma folha tem sempre um nozinho. Aqui no sovaquinho da folha é onde sai um novo brotinho. E aqui nesse encontrozinho sai raiz. Então, eu vou cortar deixando bem aqui, ó, um pedacinho aqui na base, que é o lugar aonde vai cicatrizar e vai sair daqui do lugar da folha, bem no sovaquinho mesmo da folha, vai sair o novo brotinho daqui da rama. E essa parte aqui, eu vou cortar ela em vários pedacinhos para fazer as estaquias, porque esses encontrozinhos aqui, ó, que tanto sai do sovaco o brotinho, também sai por baixo aqui, ó, as raízes. É bem interessante, ó. Raiz sai aqui e na frente aqui, ó, sai o brotinho. Então, a raiz já fica aqui, ó, já é certinho de se plantar. A raiz para baixo, o brotinho para cima. Então, é bem interessante essa planta. Feita a jiboia também, né? Então, eu vou cortar aqui justamente bem na base. Agora, lembrando, gente, para cortar, ó, não pode cortar assim muito pertinho do tronco. Por quê? Porque ela precisa cicatrizar. Se cortar aqui, ela vai secar essa parte aqui toda e não vai dar brotação. Então, é importante que deixe um pedacinho do cabinho aqui, que é o pedacinho que ela vai cicatrizar e secar, e não vai chegar até aqui, onde tem o olhinho da planta que vai surgir. Então, deixa um pedacinho, não corta rente aqui. Deixa sempre um pedacinho, que é o pedacinho onde vai cicatrizar. Isso é importante a gente fazer isso. Por quê? Muitas vezes as pessoas cortam a planta e aí ela demora bastante a dar brotação e às vezes chega até a morrer. A planta diz, não, eu tirei um galho para fulano, minha planta morreu. Por quê? Porque não soube tirar. A gente não pode tirar pedaço que vai machucar a geminha dela, que vai sair nova brotação, né? Então, é importante a gente lembrar disso, que tem que deixar o espaço de cicatrizar, secar aquele pedacinho e não machucar a gema, né? Não vai prejudicar a gema. Então, deixa sempre os pedaços grandes. Ah, é feio deixar o pedaço grande? É, quando secar, cai, ela mesmo libera ou a gente tira depois, né? Mas é importante isso, não machucar a gema. Aí, eu corto geralmente aqui, ó, no meio, porque se eu cortar aqui no meio, eu nem vou prejudicar essa gema aqui que vai sair brotação e nem vou prejudicar essa gema aqui que vai dar raiz. Então, tem que ser aqui, ó, no meio. Por que no meio? Porque vai ter o tempo de secar essa parte aqui e aqui sai brotação e essa outra parte que vai, a geminha, que vai sair raiz. Então, é interessante a gente fazer esse processo, sempre deixando esse espaço. Então, corta no meio, nunca rente, né? Que é a parte de cicatrização. Bom, gente, então, já cortei aqui uns. Olha só,
sempre corto no meio. A gente pode deixar ela encostada na terra para que crie raiz e brotação nos dois encontros. Essa aqui é a parte da frente ou da ponteira. Ela é a parte que desenvolve mais rápido. Essas outras demoram um pouco mais. Você pode cortar ela com 2 geminhas assim, ó, e deitar ela aqui na terra, que aí vai dar raiz aqui embaixo e brotação aqui em cima. E as duas ponteiras aqui vai cicatrizar, sem prejudicar as ramas e o desenvolvimento delas. Você pode cortar ela e plantar assim? Pode. Pode também, né? Às vezes demora um pouco mais. Se você colocar as 2 geminhas na terra, é mais fácil de brotar. Então, a gente vai fazendo isso, que esse processo é justamente o processo dela desenvolver mais rápido, enraizar mais rápido, sair brotação mais rápido. Aí tem pessoas que plantam e dizem, olha, eu plantei e morreram todos os meus pedacinhos, as raminhas que coloquei, morreram todas. Umas apodreceram, outras secaram. Então, o interessante para não apodrecer é não colocar água demais, é deixar o substrato úmido sem estar encharcando. A outra coisa interessante é deixar em lugar de sombra, onde ela vai desenvolver um lugar de sombra, porém que tenha calor e claridade, não sol. Se deixar no lugar quente, com raios de sol, é provável que ela vai secar os raminhos e não vai dar brotação, né? Então, aqui está a minha, ó, todinha plantada. Aqui a gente vai regar o substrato e deixar em um lugar de claridade, um lugar quente de claridade, mas sem raios de sol, que é que ela vai brotar. E também sem encharcar o substrato. A gente, no substrato, como eu ia falando, acho que eu esqueci de completar o substrato, eu coloquei também no substrato, essa é uma dica, né? Que você pode picar folha seca. Tem que ser a folha bem sequinha, que tá feito um papel, que já faz aquele barulhinho, como se fosse um papel. Pica bem picadinho aqueles pedacinhos de folha e pode misturar com o substrato. Isso vai ajudar o substrato a ficar mais poroso. Então, pega a folha de qualquer planta bem sequinha e pica bem picadinho, mistura bem no substrato, pode colocar que vai dar essa porosidade. Então, essa é a dica. Meu muito obrigada a todos vocês. Compartilhe o vídeo e não esquece de curtir e deixar os comentários aí. Então, agora eu vou dar água para minha plantinha. Olha só. Tirei, não ficou tão feio, ó. Tem raminha aqui ainda. E deu outra cuia, né? E uma cuia grande, bem maior. Olha só. Se fosse fazendo essas cuinhas pequenas, teria dado umas 3 ou 4. Mas vou fazer uma grande, uma só, para deixar bem cheia. Então é isso, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E comente aí se gostaram. Não esquece de curtir o vídeo.